Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. Mais um episódio do Não Pira, hein? Respire, respira fundo, porque vai ficar tudo bem. E o meu convidado de hoje, gente, é um convidado pra lá de especial. Ídolo mundial do futebol. Sabe quem tá comigo hoje aqui? O Zico. Zico, obrigada pela tua presença aqui no nosso podcast, viu? É um prazer grande, Patrícia. Tudo de bom aí, espero que esteja tudo bem por aí. Você está em Fortaleza, né? Fortaleza. Eu sou paulista, mas já estou morando aqui há 13 anos. Deu para notar pelo sotaque que você era paulista. E o meu pai, quando vê esse programa, vai ficar doido, viu, Zico? Legal. Eu adoro Fortaleza, tenho meu grande compadre aí, que é o Fagner. Fui muitas vezes aí, mas numa boa, que é para passear, para curtir as praias, para curtir aí os locais, porque na maioria das vezes a gente vai para as cidades para conhece só o aeroporto, o hotel e o estádio. Agora, com Fagner, não. A gente conhecia, foi bom turista aí muitas vezes. Então, quando tudo isso passar, você é meu convidado para ir para Jericoacoara, viu? Onde eu estive lá e algumas histórias engraçadas com meu compadre. Uma de Jericoacoara é uma delas. Ai, que legal. Qual que foi? Dá para contar? Dá para contar, sim, tranquilo. Dá para contar. Então conta. Porque a gente foi, passou lá e tal, curtimos a praia, legal, tudo bem. Jericoacoara ainda não era o que é hoje, né? E aí nós tínhamos que voltar de Bugre. E aí o Fagner, vamos voltar pela praia, né? Que vai ser uma viagem maravilhosa. Só que ele, como ele todo mundo para ele e tal. Eu sei que quando nós chegamos num certo lugar, aí não tinha mais passagem para o Bugre, né? Não dava mais, a maré encheu. Aí a gente teve que voltar, aí pegar barco, o Bugre no barco, pegar outro carro. Aí fomos para uma estrada de terra, sabe daquelas de filme que você vê só no sertão? Sei. De vez em quando aparece alguns botecos para a gente ir e tal. Aí tivemos que fazer uma estrada imensa, depois voltar tudo no asfalto para ir para um outro hotel para passar a noite. E foi uma aventura longa, mas importante. É sempre bom a gente conhecer o Brasil. E a gente chama esse passeio de Rota das Emoções. E com vocês foi na emoção mesmo, hein? Exatamente. Total. Emoção total. Zico, eu gostaria de agradecer muito a tua presença aqui, como eu já adiantei. Eu queria logo começar, eu sei que você está no Rio de Janeiro, em família. Você acompanhou um pouquinho dessa pandemia lá no Japão, porque você trabalha lá, né? E você veio para o Brasil justamente bem no começo da pandemia lá, né? Eu queria saber como que foi o teu isolamento lá e a tua chegada aqui no Brasil. Não, lá eu não tive isolamento, não. Lá ainda não tinha começado, não. Não. Não, tinha começado na China e tal. Aí primeiro teve a primeira rodada, os jogos, só que o que assustou muito, talvez, as autoridades, que a maioria de todos os jogos apareceram fotos, todo mundo de máscara e tal, e algumas recomendações que foram feitas. E aí eles, no dia seguinte, adiaram. E como eu tinha que vir ao Brasil para fazer uns exames de rotina, eu pedi a liberação porque ia ficar por volta assim, de 15 dias, mais tempo. E só que eu vim. E aí, o que aconteceu? O campeonato lá parou e durante esses 15 dias que eu estava aqui, começou a coisa a ficar feia aqui, né? E aí eu não pude voltar mais. E aí lá no Japão também começou a ficar complicado, parou tudo. O mundo inteiro já tinha parado. E eu, inclusive, quando eu voltei pelos Estados Unidos e estava tudo normal lá. Os Estados Unidos ainda
ainda não tinha começado toda essa pandemia. E aí a coisa ficou braba aqui, eu não pude mais voltar. E lá no Japão tá muito bem mais tranquilo, mas só que existem restrições para a gente voltar lá, de vários países, e principalmente brasileiros. Enquanto o governo não autorizar, nenhum brasileiro pode entrar lá. E eu estou nesse caso, né? Ah, então você está no seu isolamento aqui, veio só para fazer exames de rotina, acabou ficando e agora com essa dificuldade de retorno, então não tem nem previsão, né, Zico? Exatamente, eu estou desde o dia 1º de março aqui e não sei como é que vai ser lá no Japão. Os times já estão treinando, há a possibilidade do campeonato voltar no meados de julho, mas ainda não tem nada definido. Lá no Japão, a situação é muito pequena, está tudo muito bem controlada. Agora, aqui não, né? Aqui é que tá difícil. Então, eu estou já, 70 e poucos dias dentro de casa. Eu tenho acompanhado nas redes sociais, você com teus netos, né, Zico? Como que está sendo o teu isolamento social em família? Olha, eu estou aproveitando muito a minha casa, né? Porque a gente, foram 50 anos de trabalho, graças a Deus, construir uma bela casa, um belo patrimônio, e que, quando você está no trabalho, você aproveita pouco. Então, eu estou aproveitando muito aqui, curtindo, fazendo meus treinamentos, atendendo a vocês, brincando com meus netos, fazendo aquilo que a gente pode fazer, né? Porque tomando todos os cuidados relativos a essas recomendações todas, né? Fazendo meus exercícios físicos e tal. Então, brincando com meus cachorros, cuidando de planta, fazendo todas essas coisas que a gente gosta, que eu gosto de fazer, que faço quando posso lá no Japão, mas aqui é sempre uma vida muito atribulada, muitas coisas para fazer, muitos compromissos. Então, agora estou aproveitando bastante a minha casa. E atividade física é fundamental, né, Zico, no momento desse, porque é saúde que tem que estar em dia, né, para a imunidade não ficar baixa, e a saúde mental também é importante, né, porque não tem sido fácil. Você comentou que você é um privilegiado de ter uma casa agradável para poder estar, ficar com a tua família, mas nem todo mundo tem essa situação, né? O que você sugere, hein, para quem está num momento meio estressante dentro de casa, que pode fazer para poder amenizar aí a situação emocional? Eu acho que é evitar o máximo que puder de noticiário. Você tem que escolher um e procurar saber do que acontece e tal, para estar em dia, e no mais, tentar ver bons filmes, tentar ler bons livros, tentar criar alguma coisa que você gosta, que estava em possibilidade de fazer, de tentar fazer, tentar uma rotina dentro da tua casa. É lógico que grande percentual da população brasileira tem dificuldades, isso é realmente muito complicado. Procurar, quando for sair, atender essas recomendações, né, com a questão do uso da máscara, da atenção, não virar uma paranoia, mas principalmente as pessoas que correm mais risco, e eu estou nesse caso, evitar certas coisas que estão sendo informadas, para que as coisas não se compliquem mais ainda. Mas eu acho que hoje, se você liga uma televisão e fica o tempo todo com o noticiário querendo saber tudo que está acontecendo, eu acho que você acaba ficando maluco, porque são informações de tudo que é lado, você não sabe a quem atender, é gente falando que uma coisa está certa, outra falando que não está certa, e aí vira um problema psicológico muito grande. Eu acho que a parte mental, nessa hora, ela é fundamental. E a gente falou dessa questão dos retornos do esporte, do futebol. Você que é um ídolo, que foi um ídolo na Itália, que é ainda um ídolo na Itália, no Japão, ídolo mundial, brasileiro, enfim.
Como que você acredita que essa volta do futebol pode acontecer aqui no Brasil, Zico? Você acha que é hora? Até times cariocas como o Flamengo já estava querendo essa tentativa de retorno, né? Qual que é a tua opinião em relação a essa volta? Mas tem que se levar em conta que o Flamengo tá respeitando um protocolo do seu departamento médico, de órgãos de saúde, porque estão fazendo testes com todo mundo que vai trabalhar. Então, está dentro de uma característica. Eu acho que são poucos que podem fazer isso. O Flamengo chegou num top que dá para fazer. É igual o Kashima lá no Japão faz. Tem horários diferentes, grupos diferentes. Todos os dias os jogadores são testados. Então, isso tudo gera talvez uma tranquilidade maior para você poder fazer o trabalho. E, lógico, é sempre uma responsabilidade, né? Eu acredito que o problema maior talvez não seja tão os treinamentos, mas principalmente os jogos que requerem um certo cuidado, envolve mais gente que não está ligada ali naquele grupo, aí é a imprensa que vem. Então, aí é que está mais a responsabilidade. É gente que não tem assim os cuidados e nem a infraestrutura que alguns clubes têm, podem fazer, e isso é que acaba sendo prejudicial. Então, eles têm que ter muito cuidado, só tem que ter uma segurança muito grande e respeitar um protocolo para que ninguém seja atingido. Você acha que os clubes vão conseguir aí passar por essa crise financeira, Zico? Eu acho que podem passar sim. Agora é que a gente vai ver quem são as pessoas que podem fazer, que fizeram, que estão fazendo uma boa gestão. Agora é hora também das federações, principalmente, e a CBF, ajudarem os clubes, mas cobrarem no sentido de não cobrar para ter retorno mais à frente do voto, porque o clube é o que tem de mais importante no esporte, no futebol, principalmente. Então, ele tem que ser bem apoiado para que ele possa, num momento como esse, ter uma boa recuperação. Então, você não pode ter clubes pobres e federações ricas, porque não é a federação que faz o futebol. A federação só existe por causa do clube. Então, o clube tem que ser olhado com mais carinho e aqueles que puderem ajudar, agora, ajuda, acompanha a gestão para saber se tudo aquela ajuda está sendo investida naquele problema que aconteceu com isso. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar. E você é muito engajado em ações sociais, né, Zico? Você tem ajudado muita gente durante a pandemia, né? A gente faz o que está ao nosso alcance, né? Então, tenho participado aí de muitas campanhas, né? E feito algumas doações, e principalmente de camisas para rifas, para leilão, para que as pessoas consigam arrecadação para cestas básicas, algumas entidades. Eu acho que o jogador de futebol, o atleta em geral, mesmo de outras áreas, e isso é comum no Brasil, no brasileiro, de ajudar as pessoas. Então, são sempre muita gente, tem sempre muita gente engajada em campanhas para que as pessoas de menor poder aquisitivo possam superar desse momento. Então, eu tenho visto muito isso. Aqui no Rio, por exemplo, as torcidas, os grupos de torcedores do Flamengo têm feito campanhas muito grandes pelo Brasil afora e tem isso de uma importância muito grande, principalmente em cestas básicas e produtos de higiene, e eu acho que isso é nato do brasileiro.
Eu sei que você tem compromisso, eu não vou te alugar muito não, mas não é toda hora que a gente conversa com o ídolo do futebol, né, como eu estou conversando agora. Então eu tenho mais duas perguntas aqui, Zico, e hoje vocês comemoram pelo Flamengo o título de 40 anos, né, do título brasileiro, né? Eu queria saber para você como é, depois de 40 anos, né, desse primeiro título aí do Brasileirão, o que fica na memória? Hoje é verdade, hoje o telefone não para aqui por causa disso, né? A gente foi muito feliz porque a gente participou de um grupo, de um período fantástico, né, no Flamengo, porque a gente conseguiu ter em 5, 6 anos, conseguimos obter mais títulos do que o Flamengo havia tido em toda a sua história. E eu, como rubro-negro, sinto mais orgulho ainda de ter participado disso. Então, o brasileiro, a meu ver, foi a afirmação daquela geração. E a gente tinha muitos títulos, mas tudo regional, tudo carioca. O Flamengo é um time regional e tal. Então, aquele brasileiro foi a afirmação daquela geração. E depois vieram os outros. Mas, como diz aquela propaganda, o primeiro a gente nunca esquece, né? Então, foi muito bacana a gente ver hoje, 40 anos depois, todo mundo se lembrar, todo mundo, né, falar da importância que ele teve na história do clube. E eu, feliz da vida de ter participado e ter dado uma grande contribuição nesse brasileiro que nós ganhamos em 80. Incrível. Zico, para finalizar, eu queria falar um pouquinho do momento atual, de tantas ideologias políticas diferentes, né, o que tem trazido um pouquinho de problema para o enfrentamento dessa pandemia, né? E a gente sabe que você teve um irmão que foi torturado na época da ditadura. Eu queria saber o que você acha desses movimentos que pedem a intervenção militar hoje no Brasil. Eu acho que é um momento muito complicado para todos nós, né? Isso aí foi um momento muito difícil vivido por todos nós, na nossa família. Eu era muito garoto quando presenciei a chegada do meu irmão dentro de casa e todos nós, lógico, me esconderam muito porque eu era criança e não me falaram tanto do que tinha acontecido. Eu fui tomar conhecimento de algumas coisas anos depois e, lógico, todos nós somos totalmente contra essas questões, né? E eu acho que, infelizmente, o que a gente tem que tomar cuidado é com esse tipo de situação que acontece, mas é velada, né? Você tem aqueles que falam abertamente, tem uns que fazem todo um tipo de plano de forma velada. E eu acho que a democracia não é isso. Confundiram aí democracia com bagunça, com posso fazer tudo. Infelizmente, a gente, nesses últimos anos, aqui no Rio, por exemplo, a gente vê dos últimos governadores, 5 serem presos. Quer dizer, onde nós estamos com isso? Onde é que a gente foi parar? Problemas de corrupção com tudo. Então, é muito difícil hoje você confiar nas pessoas. Eu acho que na hora do voto, a gente vota confiando, erra e, infelizmente, depois se arrepende, se quer colocar alguém, mas esse alguém, às vezes, por trás tem uma situação muito ruim. E eu sou contra qualquer tipo de imposição, de ditadura, de linha dura, né? de tirar a liberdade das pessoas, do ir e vir. Então, isso tá hoje, nós estamos vivendo uma situação que ninguém sabe a quem seguir. Eu trabalho num país que existe uma linha, que é o Japão. Então, a situação lá qual é? O primeiro-ministro vai, só ele fala: olha, a situação é essa, acontece isso, 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 isso. Então, as recomendações são essas, e todo mundo respeita. Se outra pessoa vai falar,
Aí o primeiro-ministro vem, olha, vai falar o fulano de tal que é o responsável por isso, por essa área. Ele vai e fala. Mas a ordem vem sempre lá de cima. Então, aqui no Brasil, não. Aqui, um fala uma coisa, outro fala outra, todo mundo dá opinião, todo mundo vai para as TVs, todo mundo entende de tudo, todo mundo sabe de tudo. Aí, no dia seguinte, o cara, bom, não é bem isso, eu me enganei, achava que era uma coisa. Fica todo mundo na base do achismo. Então, não tem uma direção. A população brasileira não sabe a quem seguir. Então, ela escolhe uma. Ele olha assim, eu acho que aquele cara ali, simpatizo por ele, gosto dele, vou seguir aquele ali. Não tem uma autoridade que determina, vai ser assim. A responsabilidade é nossa de todos. Nós estamos vivendo um problema que são vidas que estão em jogo. E lá no Japão, a maior preocupação é com a vida das pessoas. Então, podem acontecer problemas, podem acontecer perda de vidas, isso acontece todo dia. A gente vive num mundo em que nós estamos no século que estamos hoje, e ainda existe dengue, ainda existe aí febre amarela, ainda existe aí sarampo, e não é possível. Então, o Covid vai ser mais uma dessas. Agora, gente que, às vezes, infelizmente, querem tirar, às vezes, proveito da tragédia das pessoas. E isso é que nós não podemos existir. A gente é o tal negócio, eu dou meus exemplos com o que eu faço, com o meu trabalho e com a minha postura. E se tem alguns outros assuntos que eu não sei, eu não vou falar, eu não tenho que falar porque não é a minha área. Não tenho obrigação nenhuma de falar de certas coisas. E tem gente que acha que tem que falar de tudo, gente até mesmo achando, porque é conhecida, popular, tem que abrir a boca para falar de tudo. Então, eu falo do que eu conheço, do que eu sei, do que eu sinto, e não de situações que eu não estou vivenciando. Mas você acha que o presidente está dando mau exemplo de participar de manifestações, não utilizar máscara, já que ele é o poder máximo da nação, Zico? Eu acho que o do Japão é o primeiro-ministro. Aqui nós fizemos num regime presidencialista, ele que deveria dar as determinações. Né? Ou então, se não é assunto dele, passar para quem de direito. Então, deveria ser assim. Agora, infelizmente, não está sendo. Você se arrepende do voto, Zico? Não me arrependo de voto, porque eu não primeiro que eu não votei nessa última eleição, porque eu não estava aqui, eu estava no Japão. Mas os que eu votei que me decepcionaram, eu não me arrependo, porque na hora você acha que é a melhor opção. O que vai se fazer? Ninguém é perfeito, todo mundo acerta, todo mundo erra, e eu não vou ser diferente. Eu não sou perfeito, então o que eu posso fazer? A gente olha lá, tem que votar. Eu prefiro votar errado e depois me arrepender, no caso, do que não votar e me omitir de uma decisão. Legal. Zico, para finalizar, quando tudo isso acabar, quando a pandemia terminar, qual que é a primeira coisa que o Zico quer fazer? Pegar o avião e trabalhar no Japão. Legal. Bacana. Qual que é a mensagem que você acha que a pandemia vai deixar para os brasileiros, Zico? Para a humanidade, na verdade, né? Eu acho que algumas situações que a gente precisa fazer no dia a dia e não só na pandemia, algumas atitudes que a gente precisa tomar e não só num momento como esse. Eu acho que o dia a dia a gente aprende muito com tudo isso que está acontecendo. Eu só lamento das vidas que nós estamos perdendo, né? Porque a vida é o que a gente tem de mais importante nessa passagem nossa aqui pela Terra. Você é um homem de fé, Zico? Sou, acredito em Deus. E que tudo vai passar, né? Exatamente, vai passar, mas infelizmente que muita gente vai ser punida por isso, com a própria E vida. Mas eu acredito que uma lição grande a gente tem que tirar disso tudo.
Zico, muito obrigada pela sua entrevista. Eu não vou te alugar mais porque eu sei que você tem um compromisso, a gente combinou e eu estou tentando seguir a regrinha aqui dos minutinhos para não te atrapalhar e numa próxima a gente conseguir falar de novo, mas foi um mega prazer. Eu acho que todo mundo que for assistir esse programa no YouTube, for te ouvir no podcast aqui pela Jovem Pan News, Fortaleza, vai se sentir assim lisonjeado e privilegiado como eu estou me sentindo. Muito obrigada. De nada, um abraço grande aí para você e para todos os queridos aí dessa linda cidade que é Fortaleza. E a gente te espera aqui para o Ceará para você de novo voltar para Jericoacoara e dessa vez sem muita emoção, tá? Obrigada, Zico. De nada, tchau. Abraço, tchau, tchau. E o episódio desta sexta-feira do Não Pira e Respira fica por aqui, mas eu te espero, hein? Sexta-feira que vem, no Pan News em Revista, primeira edição. Tchau, tchau. Qual?